Olá, galera. Falar um pouco da era Palmeiras-Parmalat, famoso anos 90, né? Onde o Palmeiras teve uma cogestão aí, que foi a Parmalat, fez uma parceria do Palmeiras. Para quem não sabe, a Parmalat foi uma empresa de laticínios. Ela teve problemas no meio dos anos 2000, até chegou a abrir falência. Mas nos anos 90 ela fez uma parceria de cogestão inédita com o clube de futebol. Ela já patrocinava carro de Fórmula 1 nos anos 80, né? Que eu me lembro que é famoso. E nos anos 90, ela vem juntar útil ao agradável. Por quê? Porque ela se torna a maior empresa de laticínios, de vendas principalmente de leites do Brasil, leite de caixinha que estava começando a crescer no mercado, né? Para quem lembra, era o leite de saquinho. E ela, ela coloca a marca dela no Palmeiras, aquela coisa italiana, aquela coisa forte com a imagem do clube. E o Palmeiras ele volta a ganhar títulos depois de 17 anos, né? Então a gente vai fazer um revisionismo histórico dos anos 90 do Palmeiras, que é chamado de Palmeiras Parmalat. Tivemos lá nos anos 60 a Academia 1, Academia 2 nos anos 70, os anos 80 que a gente chama de década perdida e os anos 2000 a gente batiza como bom e barato, né? Que acaba no final saindo caro. Essa era Palmeiras Parmalat, a pré-era Palmeiras Parmalat, a gente tem o ano de 1990, que começa 2 anos antes dessa parceria, dessa cogestão. Quem era o técnico do Palmeiras em 90? O Tele Santana. O Tele Santana, ele viria a sair do Palmeiras e ir para São Paulo e ganhar tudo. Eu falo que se não fosse uma bola do Aguirre Gai, um jogo lá no Campeonato Paulista, o Palmeiras, se essa bola entrasse, ele ia para a final, ao invés de Novo Horizontino e o Palmeiras jogaria a final contra o Bragantino. O Palmeiras teria a chance de ser campeão paulista, ficar com o Tele, e a história seria por outro caminho. Eu não, acho que o São Paulo não ganharia os títulos que ele ganhou, porque houve uma química inegável entre São Paulo e Tele Santana, que São Paulo acabou ganhando vários títulos internacionais aí neste período. Pois bem, o foco aqui é Palmeiras. A gente tem duas competições sendo jogadas no Brasil no começo dos anos 90 e final dos anos 80. O Campeonato Estadual, que no nosso caso é o Campeonato Paulista, e o Campeonato Nacional, que é o Campeonato Brasileiro, certo? Para a Copa do Brasil, que começou no fim em 89 com o Grêmio campeão, só iria o campeão estadual e alguns vice-campeões convidados. Não era igual hoje, que vai praticamente todos os times grandes já têm vaga garantida. Era diferente o modelo da Copa do Brasil. Você tinha que se classificar. Tanto é que o Palmeiras só vai disputar a primeira Copa do Brasil dele em 92. Ele fica fora das 3 primeiras edições. Então a gente tinha duas competições para ser jogadas, Paulista e Brasileiro. De 76 até 93, o Palmeiras só foi bem em dois brasileiros. Curiosamente, um deles era o Tele Santana como técnico, no Brasileiro de 79. E no Campeonato Paulista ele é vice-campeão em 86. Mas focando nos anos 90, a gente é eliminado nessa fase de grupos com uma bola para ir para a final do Paulista de 90. E em 91 a gente perde para o São Paulo, que virou a mesa, né? Aquela história de que eles caíram, que eles falam que não caíram em 90, né? Foram jogar com times fracos lá em 91. A gente acaba jogando com o São Paulo na semifinal, empata 0x0, o São Paulo foi para a final ganhando o Corinthians. Porque eles tiveram jogos mais fáceis e ganharam a vantagem do empate. Lembre-se disso. 90 e 91 eram Palmeiras competitivo, times do Palmeiras competitivos, só que não foram para frente. Em 92, o Campeonato Brasileiro foi jogado no começo do ano. Começou a Parmalat e aí veio uma mudança radical. A mudança de identidade. As camisas do Palmeiras do final dos anos 80 para o início dos anos 90 é aquele verde esmeraldino, verde bonito. Até digo que a camisa da Coca-Cola de 89, que está lá no Museu de Atlanta, é a camisa mais bonita da história do Palmeiras, mas aí é minha opinião. O Palmeiras ele troca esse verde esmeraldino pelo verde abacate listrado com branco. Isso é um choque para as pessoas da época. Inclusive, muitos palmeirenses não gostaram disso, né? Falaram que isso vai contra a tradição do clube e tal. O Palmeiras ele começa bem a era Parmalat. Tem alguns jogadores que já estão lá, César Sampaio, Lair. Ele traz alguns outros jogadores, Zinho, depois ele vem o Antônio Carlos, depois ele investe em jogadores promissores como Edmundo, Roberto Carlos, Tonhão já estava lá, o Sérgio, o goleiro da base. Então o Palmeiras ele começa fazendo uma mistura de jogadores consagrados, como Antônio Carlos, o Zinho, Mazinho, jogadores promissores como Roberto Carlos, Edmundo e jogadores que já estavam lá e tinham uma carreira estabilizada, como Evair, César Sampaio. O Palmeiras perde o Paulista de 92 para o São Paulo, que era melhor,
estava campeão da Libertadores e campeão mundial. Normal, uma derrota aceitável, porque o time estava começando a construção ali, e ganha o Paulista de 93 daquela forma que todo mundo sabe, né? No dia 12 de junho. Aí é outra história. Ganha o Rio São Paulo 2 meses depois, com o Edmundo sendo um protagonista, e aí o Edmundo começa a ganhar nas graças da torcida. Depois ele ganha um Brasileiro de 93 de forma assim impecável. Bate todo mundo no quadrangular e ganha do Vitória na final. Só teve dó do lado do Vitória no segundo tempo, né? Podia ter goleado. O Palmeiras ele seria campeão brasileiro se o Campeonato Brasileiro dos 90 fosse de pontos corridos. Em 93, 94, acho que ganharia de 96, e disputaria o de 98. E o de 97 a gente ficou em sétima num time sofrível, mas é outro tema. O Palmeiras ganha 93, tem o melhor time, na minha opinião, da era Parmalat de 94. Né? O time que tinha até Rincon no começo do ano. Tinha Edilson, Edmundo, Evair. Era o melhor futebol jogado do Palmeiras. Foi o futebol de 94. O time do Luxemburgo extremamente técnico, rápido. Rivaldo estava em 94, não posso esquecer. Foi o melhor do mundo depois. E o time acaba ganhando aquele campeonato brasileiro. Só que a Parmalat, ela tinha uma coisa que a gente não gostava. Ela fazia o time era campeão e queria ganhar dinheiro, que era uma cogestão, né? Eles tinham que ter a parte deles. Ela pegava esses jogadores e vendia. Saiu Zinho, saiu Sampaio, saiu Evair, o Edmundo voltou, quis ir pro Flamengo no começo de 95. E o Palmeiras ele começa a perseguir a Libertadores. Já que ele ganhou o Paulista, já que ele ganhou a Copa do Brasil, ele começa a perseguir a Libertadores. No começo dessa perseguição, teve um erro do planejamento, a derrota para São Paulo, foi a ida para a Rússia, né? Lá para Tóquio. Depois o Palmeiras perde a eliminação para São Paulo. São Paulo já estava acostumado a ganhar os torneios internacionais. Mas em 95 o Palmeiras trava justamente na Escola Gaúcha do Filipão. O Filipão ganha Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha o Campeonato Brasileiro. E nesses 3 títulos principais ele ganha do Palmeiras em alguma fase, né? Ele ganha do Palmeiras na Copa do Brasil, onde ele foi vice em 95. Ele ganha do Palmeiras no 94, se eu não me engano, na Copa do Brasil também. E ele ganha do Palmeiras no Brasileiro de 96. E na Libertadores, naquele jogo memorável de 5-0 lá, a gente consegue saindo de 1-0 aqui, ganhar de 5-1 e faltou um gol para levar para os pênaltis. E o Palmeiras, percebo que os dirigentes do Palmeiras com aquilo na cabeça. A gente está perseguindo a Libertadores. É uma coisa parecida que está acontecendo hoje com o Manchester City e o PSG acontecer com o Palmeiras lá nos anos 90. Essa perseguição pela Libertadores. E o Palmeiras não para de ganhar títulos. Ele ganhou o Paulista de 96, impecável. Pena que foi um time de um semestre só. Ele perdeu a Copa do Brasil de 96 num jogo assim que eu fiquei muito triste. E aí, o time de 97, que seria o Tele Santana de novo como técnico, não acontece por quê? Porque o Tele ele fica doente e essa doença anos depois levaria ele infelizmente ao falecimento. Ele perde muito, ele começa a perder em 97, muito dessa identidade que o Luxemburgo implantou, desse Palmeiras técnico, rápido, que busca o ataque a todo momento, parecido com a escola que o Guardiola tem lá no Manchester City. E ele vai apostar na escola gaúcha. No primeiro momento, os torcedores do Palmeiras eles ficam ali desacostumados com aquela derrota. O Palmeiras faz um bom campeonato brasileiro em números, é vice-campeão, sofre apenas 5 derrotas, mas aquele futebol não empolgava. E aí vinha jogadores como Alex, né? Em 97 a gente tinha Alex, Oséias, que era destaque do Atlético Paranaense. Tinha Euler, que foi destaque no Atlético Mineiro. Viola, que infelizmente não deu certo aqui. E o Palmeiras ele vai para 98, ele traz Paulo Nunes, ele traz o Arce, ele traz jogadores que já foram campeões com o professor Scolari lá no Grêmio, né? O Palmeiras ele começa a trilhar o caminho diferente em busca desses títulos internacionais. Ele começa em 98 ganhando uma Copa do Brasil nos acréscimos, praticamente com o gol do Zez, uma das maiores consagrações. Só que a gente já percebe que era um Palmeiras o quê? Ele era aguerrido, ele era combativo, ele era um Palmeiras que não primava pela técnica assim em todo momento. Tinha jogo que ganhava de 1-0 jogando feio. O Filipão praticava muito o antijogo, mas aquele técnico, cara, nas graças da torcida. A gente ganha uma Copa Mercosul, que para mim era muito mais difícil que ganhar uma Sul-Americana hoje. Eram só times tops. A Sul-Americana hoje é bem mais fácil do que a Mercosul era antigamente.
ganhando do Cruzeiro numa série melhor de 3 assim histórica. Ele vai para 99, ele ganha simplesmente do Vasco, melhor Vasco da história, campeão da Libertadores de 98, lá no Rio, com o show do Alex. Ele ganha do Corinthians, que jogou muito bem, no aparecimento do Marcos, que era o goleiro da base, mas tinha poucos jogos, pouca rodagem, que o Veloso se machuca. E ele ganha do River Plate, que tinha um bom time, tinha um time tecnicamente muito bom e no Monumental era difícil. E na Libertadores de 99, o Palmeiras ganha ali na Bacia das Almas, vamos dizer assim. Por quê? Porque o time do Deportivo de Cali era muito catimbeiro, muito catimbeiro, muito catimbeiro. E eles fizeram um antijogo praticamente o jogo inteiro, conseguiram expulsar o Evair no final e conseguiram perder de 2-1 e sair na frente da disputa por pênaltis, né? O Zinho perde o primeiro pênalti na trave, mas o Palmeiras acaba ganhando aquela Libertadores de 99 e o Filipão fica eternizado na memória do torcedor do Palmeiras. Faltou o Mundial, faltou a Intercontinental contra o Manchester, o Palmeiras jogou melhor, pressionou, os caras não estavam nem aí. Eu não vou falar mais desse jogo porque eu só vi esse jogo naquele dia. Não tive coragem de ver depois. Só lembro do semblante dos caras, tipo, ganhamos. Hoje eu entendo que esse torneio mundial é como se fosse uma Supercopa pra eles. Né? Eles valorizam mais a Champions, mas naquela época sofri demais e fiquei muito, muito chateado mesmo. Mas percebam como essa parceria ela foi importante na nossa história. Como o Palmeiras é um caso assim que a marca dele, atrelada com uma marca boa, vende, né? Como o Palmeiras tem credibilidade até contra as torcidas, porque muita gente comprava coisa da Parmalat, porque sabia que patrocinava o Palmeiras, outros torcedores. Aquela campanha dos bichinhos da 98 deu muito certo. Então o Palmeiras Parmalat, que muita gente hoje fala, só foi campeão porque saiu da Parmalat, não é besteira, certo? A Parmalat ela enriqueceu bastante com o Palmeiras e foi uma parceria que deu certo, certo? Então a gente tem 3 títulos paulistas nessa época, 3 títulos nacionais, sendo 2 brasileiros e uma Copa do Brasil, 2 títulos internacionais, Mercosul e Libertadores, né? Conta aí dá 8. E mais um título Rio-São Paulo, um título Rio-São Paulo, 93, e o final da parceria Parmalat ganhou outro Rio-São Paulo. Essa parceria Palmeiras-Parmalat ela termina no ano 2000, com a mudança para outra filosofia que eu vou falar em outro vídeo, que é a filosofia do bom e do barato. Palmeiras ganha a Copa Rio-São Paulo, em cima do Vasco, ganha a Copa dos Campeões, perde uma Libertadores assim por boca, que até hoje não me desce, e perde no final do ano a Copa Mercosul pro Vasco, com um time que já é bom barato. Se você olhar no papel, o Palmeiras tinha Neném, Tadei, Galeano, agora eu não vou lembrar dos outros, né? Mas era um time, Juninho, só tinha Pereba, e fez Magrão, né? Fez 3-0 no Vasco, Tuta no ataque. Fez 3-0 no Vasco, tomou uma virada do Vasco, tinha Romário, Edmundo, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler Viola. E, né? Era um puta time. E aí o Palmeiras termina o ano de 2000, a Parmalat vai embora por causa da Lei Pelé, da Lei, da Lei Bosna, e não tem mais como continuar a parceria nesses moldes novos. O Palmeiras acaba saindo da Parmalat e tendo um presidente que antes era uma figura de uma rainha da Inglaterra, porque ele não mandava nada, só gerenciava, entre aspas, o clube, mas com o time de futebol ele muda para outra filosofia do bom e barato, que eu vou falar em outro vídeo para vocês, certo? Então a gente ganhou títulos, o clube engrandeceu ainda mais, e os anos 90 fica aí na memória para vocês pesquisarem, verem outras glórias do time, outros vídeos, beleza?